Então, queria dar as boas-vindas à Suzana Kahn. Queria pedir para você se apresentar, porque acho que melhor do que ninguém você vai saber fazer isso com maestria. E só dizer que é um prazer tê-la conosco, que a gente está muito, muito, muito feliz por escutar você e trazer um olhar diferente para esse tema de clima, né? E trazer essa felicidade para cá. Bom, obrigada, Renata, obrigada pelo convite de vocês. Bom, meu nome é Suzana, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da COP, que é o Instituto de Pós-Graduação em Engenharia. Atualmente, eu também estou como vice-diretora da COP. Mas a minha área, de trabalho durante já alguns anos, diria até algumas décadas, tem sido mudança climática. Eu trabalho muito com a questão de mudança climática, participo, do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, desde 98, e participei também do lado do governo. Fui secretária nacional de mudança climática durante alguns anos, trabalhei no governo do estado do Rio de Janeiro também, sempre nessa área de mudança climática, sempre com um olhar mais voltado para a questão de mitigação, que é a questão da redução das emissões. Basicamente, quando você tem o problema das mudanças climáticas, do aquecimento global, que é uma dessas mudanças que vem acontecendo, você tem duas formas de atuar. Uma é a mitigação, que é a redução das emissões, e a outra é a adaptação. Dado que há o aquecimento global, há uma série de impactos, você tem que se adaptar a eles. Bom, aí, com essas questões todas, e ao longo desse período todo que eu tenho trabalhado com isso, normalmente, as estratégias de mitigação elas se apoiam muito na questão tecnológica, no desenvolvimento de novas tecnologias, novas formas de energia, novas formas de produção, de processos, indústrias, até chegando a alguns extremos, como é a questão da da geoengenharia, que visa realmente você até modificar um pouco a radiação na Terra. Então, é sempre um olhar muito em cima da tecnologia. E com isso, ao longo desses anos todos que eu venho trabalhando com isso, a gente vê que todo mundo há um aumento considerável do conhecimento, do reconhecimento dessa questão, a despeito de um ou outro que não acredita ou diz que não acredita, mas enfim, mas isso é um consenso, eu acho que não cabe nem dar espaço para essas questões. O fato é que, ao longo desse tempo todo, ao longo dessas décadas, que a gente sabe que precisa reduzir, a gente faz estratégias, traça planos, metas, acordos, isso e aquilo, o que a gente vem vendo é que realmente é muito difícil você reduzir as emissões. A tecnologia pode ajudar, tem reduzido custos de várias dessas alternativas, mas não é suficiente. É necessário, não tem como, é muito importante que se mude também o padrão de consumo. Então, sem mudança de hábito, você não consegue, porque por mais que você melhore as suas tecnologias, você vai ter, a gente tem um aumento populacional, você tem aumento do nível de renda, e que é desejável que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. Então, isso começou a me fazer pensar também como você fazer com que as pessoas mudem um pouco o padrão de consumo delas. E aí, apesar da minha formação ser essencialmente da área tecnológica, minha formação é em engenharia, e talvez também pela própria idade, você começa a migrar um pouco para a filosofia, para buscar um pouco de bem-estar, e você começa a a entrar em outras áreas do conhecimento, até para se compreender, e acho que isso faz parte também do amadurecimento, não vou nem falar envelhecimento, do amadurecimento pessoal. E com isso, eu comecei a perceber
que a questão da felicidade, né, do sentido assim, mais amplo, né, não aquela e mais perene, não é uma felicidade momentânea, uma outra coisa, né, que é mais, né, uma questão mais de alegria ou coisa que vale, mas uma coisa mais no sentido mais amplo, filosófico, mais ligado ao bem-estar, seria uma importante estratégia, né, também de mitigação, de redução das emissões. Por que isso? Né? Aí a gente começa a perceber o que nos faz realmente consumir. Né? Consumir, aí eu estou falando do ponto de vista, né, do consumo não essencial, e a partir de um determinado patamar. É claro que na base da pirâmide as pessoas precisam consumir o básico. Né? Então, eu estou indo para o lado onde você já começa a partir para um supérfluo, para uma acumulação de bens, né? E você vai indo nesse sentido, e não precisa ninguém, né, estudar psicologia ou entender muito, né, da mente humana para entender que, normalmente, esse consumo exacerbado nada mais é do que uma forma de você preencher uma lacuna, um vazio, uma insatisfação, alguma coisa, né, que está faltando, e aí você sai, né, muitas vezes, né, consumindo. Então, muitas vezes, esse consumo está associado a alguma carência, né, alguma lacuna, alguma coisa que está te faltando. E aí, com isso, eu tô aqui, Renata, um pouco conduzindo a minha linha de raciocínio, como é que eu fui chegando, né, nessas, porque eu não sou uma expert no assunto, por favor, eu não tenho isso tudo, é totalmente informal do meu conhecimento isolado e lendo sobre algumas questões. E aí, né, comecei a ler sobre como preencher, muitas vezes, esse vazio, né, que faz você sair consumindo, comprando coisa, acumulando. E uma das coisas, uma frase que eu li do Dalai Lama, que eu achei assim, muito interessante, que ele fala que, mesmo que a gente seja, né, egoísta, né, ter uma atitude altruísta é muito bom, porque mesmo porque vai te trazer bem-estar. Então, se você só pensa em você, seja altruísta, porque isso vai te fazer bem. Então, é uma lógica, né, de um olhar, né, que seja altruísta, isso traz bem-estar. E ele diz mais, né, ele diz que isso é contagioso também. O altruísmo contagia. Se você está num ambiente, né, onde as pessoas, onde você percebe que alguém ajuda um desconhecido, a probabilidade de você também se tornar e fazer a mesma coisa é muito maior. Né? Então, ele argumenta que isso vai desencadeia, né, em ambientes onde as pessoas são mais altruístas, tendem a se dar mais, isso vai contagiando e vai aumentando, né, como se fosse assim, uma rede de maior solidariedade, de maior compreensão e de maior apoio. Né? E aí, seguindo com essa mesma linha de raciocínio do Dalai Lama, um dos ganhadores, né, do Prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen, ele destacava, ele ganhou, né, inclusive por um desses estudos dele, não me lembro o ano que ele ganhou o Nobel, mas ele comentava que o sistema, ele é economista, né, indiano, que o sistema econômico ele não produz apenas bens e serviços, ele produz toda uma inter-relação humana. Né? Então, não é só a economia, ela não pode ser entendida apenas como a questão dos bens e serviços, da produção de PIB. A economia são também essas inter-relações, né, humanas. E com isso, você tem, dependendo da forma que você constrói está construindo a sua sociedade, a economia está sendo construída, você vai ter uma influência muito grande na personalidade dos indivíduos que formam aquela sociedade. Né? Então, se esses indivíduos que formam uma determinada sociedade
tem essa pegada mais altruísta, como o Dalai Lama comenta, né, você tem uma tendência, e se isso é também uma coisa que é uma atitude contagiosa, você começa a ter uma tendência de construir todo um coletivo mais altruísta, com maior bem-estar, né? Que no caso da felicidade aqui eu estou comentando como sendo um bem-estar. E esse bem-estar aumenta a prosperidade. E aí tem um outro americano chamado Tim Kasser, também premiado aí, não foi Nobel, mas teve outros prêmios aí importantes, que ele comenta também que ele fala um pouco dos valores materialistas, e aí ele demonstra também, né, ele faz as correlações de que, claro, dependendo de uma determinada base, você descola a correlação entre bem-estar e riqueza. Então, você não, marginalmente, você começa a ficar mais rico, isso não vai impactar em nada a sua satisfação. Então, aumentar a riqueza excessivamente não vai necessariamente aumentar o seu nível de satisfação. Já o fato de você ter um outro tipo de comportamento aumentaria aí a tua satisfação. E onde isso entra, né? Como é que eu faço a ligação disso com carbono? Né? Isso, então, me leva a crer, né, que você tendo mais satisfação, por exemplo, a tua produtividade aumenta. Né? Então, você, sem ter nada adicional, você se torna uma pessoa mais produtiva. Né? Você se torna mais produtiva, você melhora o teu desempenho, há uma redução, né, grande. Aí tem aqueles exemplos todos do Butão, né, do índice de felicidade do Butão e tal, que você também reduz muito os custos de transação. Então, a economia vai melhorando sobre esse aspecto, porque por que a gente tem tanto custo de transação, de ter que conferir a assinatura de alguém, de ter que ter um certificado, 500 contratos, 500 amarras, fiscalizações, isso tudo é um custo de transação extremamente elevado, que é baseado na desconfiança, né? Onde você não acredita, você está sempre preparado para ser passado para trás. Né? Então, você tem que se cercar de inúmeras garantias, e isso é um custo. Né? É um custo que você está impondo adicional, né, à economia. Você tem um aumento da violência também muito grande, que também causa uma série de impactos econômicos. Né? Você tem a necessidade de vigilância, você tem um custo, você tem um problema grande, né, aí da violência, você tem problemas de saúde, né, de distúrbios mentais, você começa a ter gastos excessivo com medicamentos, etc. Então, há um impacto muito grande na economia, e essa frustração, né, generalizada, né, acaba fazendo com que você desande a consumir. E consumir coisas que não vão necessariamente te trazer esse bem-estar. Então, você entra num ciclo aí, virtuoso, né, que acaba sendo uma questão assim, muito que não traz benefício. Né? Ou seja, o que eu estou querendo comentar é que, para você fomentar uma economia que dê mais satisfação às pessoas, é uma economia com um olhar muito mais coletivo, uma economia mais altruísta, mais coletiva, mais compartilhada. E aí você tem as duas outras formas de alteração de consumo, né, que eu estava comentando como estratégia de mitigação. Claro que tem uma parte tecnológica essencial de que precisa ser alterada, mas tem também a componente, né, não tecnológica de mudança de hábito, que ela só vai acontecer se realmente houver uma desmaterialização, né, da economia. Claro que a economia vai precisar continuar funcionando, você vai precisar continuar consumindo, mas você não precisa consumir necessariamente bens materiais. Você pode consumir
bens imateriais, que podem ser arte, pode ser passeios, outras atividades que façam a economia se movimentar sem necessariamente ter que produzir as coisas, né? Que vai ter toda uma pegada de material, de água, recursos naturais, de uma maneira geral. E esse compartilhamento também faz com que você reduza muito o desperdício. É o compartilhamento, e que a gente já tem muito, né? Agora tem se falado bastante de compartilhar, porque a digitalização te permite isso também, né? Você começa a saber onde é que tem um espaço sobrando ou um local para você armazenar alguma coisa, ou a questão, né, de bicicleta, que foi uma das primeiras que explodiu, como transporte compartilhado, carros compartilhados. Mas esse compartilhamento também te faz dar aquela sensação de que você, que também é muito comentado, né, de pertencimento, que também te traz né, um enorme bem-estar. Então, esse tipo de questão, eu acho que é muito relevante para que a gente consiga mudar, né, esses hábitos de consumo da sociedade como um todo, né? E o que eu acho que o momento é propício, porque se a gente vê, né, a busca pela, digamos, o Ocidente buscando se orientalizar, né, buscar outras formas, né, de encarar a vida, a filosofia, se espiritualizar. Nas universidades tradicionais, né, americanas, como Yale, Harvard, Stanford, os cursos que têm sido muito procurados são exatamente cursos associados. Um dos cursos que eu cheguei a ver no YouTube, né, de Stanford, é um monge que dá. Né? É um monge que está dando, é o curso mais badalado que tem em Stanford, né? Que é ali no meio do Vale do Silício. Então, há uma busca por isso, né? Então, esse tipo essa abordagem, né, que a gente está falando aqui, chamando de felicidade, mas que talvez fosse melhor traduzida como bem-estar, né? Eu acho que é uma estratégia, né, uma linha aí que a gente precisa perseguir, né? Não só para reduzir esse consumo, né, que é tudo que se consome vai gastar ou energia elétrica ou material para extrair, tudo tem um impacto muito grande, né, bens materiais. E a gente tendo, né, essa necessidade de usar e de comprar e de acumular, além das suas necessidades, vai aumentar, sem dúvida nenhuma, né, vai causar esse aumento das emissões. Então, é muito importante a gente trabalhar, né? E aí eu não sei como deveria ser uma política pública que fomentasse esse sentimento. Né? Se a gente olhar em períodos, né, onde você tem... Agora a gente está num período, né, complicadérrimo de pandemia, onde há um aumento grande de violência também, violência doméstica, aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Então, a frustração ela é muito prejudicial, né? E se a gente quer ter uma atuação que tem que ser coletiva, inclusive, né? Porque se a gente está falando de mudança climática, de aquecimento global, o coletivo é essencial, porque não adianta nada, né, um determinado país, usando para as nações, fazer alguma coisa, se o outro não fizer, enfim, não vai. A solução, ela é coletiva necessariamente, né? Que a gente está falando da atmosfera que está envolvendo o planeta como um todo. Então, esse olhar que eu vejo que é muito importante, é muito necessário para a nossa vida. A gente passa por um período atualmente de uma transformação muito rápida, né? Não é só a transformação tecnológica que está acontecendo, mas a própria
a dispersão das famílias, um sentimento cada vez maior de solidão, e muito rápido. Claro que todo mundo se adapta, as pessoas têm, né? O ser humano tem a capacidade de se adaptar, mas ele tem um tempo, e o tempo das mudanças está sendo muito mais rápido do que o tempo que a gente tem para se adaptar. Né? A fobia tecnológica que se tem hoje em dia, né? É impressionante você ver uma pessoa que não saiba usar corretamente, né, a celular, etc., não consegue, você não tem mais nem agência bancária, quase. Né? Então, isso, uma geração que está aí vivendo e tem dificuldade, né, não se sente incluída, né, nessa nova dinâmica que a gente está vivendo. Então, a insatisfação, acho que está muito forte. E isso aí volta à questão que eu comento de você acabar consumindo, né? Consumindo muito mais e trazendo aí uma pegada ambiental e de carbono que é muito elevada. Então, eu acho que a gente tem que realmente fomentar uma economia, ao meu ponto final aqui, concluindo mais ou menos o que essas minhas ideias, assim, aqui, eu acho que a gente deveria tentar fomentar uma economia onde fosse possível uma maior satisfação, bem-estar da sociedade como um todo, conforto, segurança, além das questões óbvias, né, que a gente precisa, que a função, né, dos governos é dar isso mesmo, mas como uma estratégia importante para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Essa é mais ou menos a ideia assim, geral, enfim, para a gente conversar a respeito. Acho que está todo mundo ainda pensando, né? Oi, Suzana. Meu nome é Ceci, eu sou de Blumenau, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu estava escutando você falar e falando da questão na verdade, a gente chama aqui de consumo consciente, acho que é disso que você está falando, né? E, coincidentemente, ontem eu estava trabalhando no Projeto Pescar, estava dando uma aula para os jovens do Projeto Pescar, eu não sei se todos conhecem um projeto super interessante, onde eles treinam os jovens de 16 a 17 anos, a 18 anos, para o mercado de trabalho. Então, a gente estava conversando exatamente. Primeiro, nós estávamos falando da questão do clima, nós estávamos falando da questão da sustentabilidade, e aí a gente cai no final, não tem como não cair, na questão do consumo consciente. Né? Quer dizer, quanto mais você trabalha as relações de consumo, você vai tendo um comportamento diferente do próprio mercado comprador, né? Da parte de marketing também. Uma vantagem, ou seja, um fator positivo com a parte da prefeituras, governo, seria a ODS. A ODS tem na sua estrutura um caminho para a gente falar de consumo consciente, né? E aí a partir também tem a questão do clima dentro do selo, né? Então talvez fosse um caminho, né, de trazer esse assunto junto às prefeituras de uma maneira que eles consigam perceber. Assim que a gente fala de clima, quando a gente fala de clima, as pessoas se assustam e vão para trás. Fala de emissão, não, nossa, emissão. Se você fala de emissão, você vai falar também que eu vou ter que plantar, não quero. Então, quando a gente entra aos pouquinhos, entra de repente com a ODS, a da ONU, é mais bem aceita, mais bem-vindo, e realmente a gente precisa falar um pouco da pressão que a sociedade nos faz para consumir mesmo. Né? Eu preciso ter muitas coisas para ser feliz. E, com certeza, a gente não precisa de quase nada para ser feliz. O que a gente Eu ia até além do consumo que você está comentando, de fato, mas até a questão mesmo da destruição dos bens que são da cidade e que a gente acaba gastando. Eu vejo aqui, né, agora menos, porque hoje em dia a gente nem tem mais orelhão, né? Mas na época que existia orelhão, as pessoas destruíam, né? Quebravam as coisas, latinha de lata, né? Que também não é lata, mas aqueles recipientes, lixeira, né? né? A própria lixeira.
tiram, arrancam, isso tudo é uma demonstração, né? Além de sensibilidade, mas é uma demonstração de revolta. Você não, inclusive, você não considera aquilo como teu. Né? Você, na medida que você joga lixo ou no chão, ou arranca a lixeira, ou destrói um banco da praça, ou rouba os cabos, né, de cobre, todo esse movimento, na realidade, é uma total falta de sensação de que aquilo é teu, é a tua cidade. Você não se considera parte daquilo. Então, se a gente puder de certa contabilizar, vamos supor, se todo mundo, né, utopicamente, estivesse bem contente, quanto que a gente teria, né, poderia reduzir de ter que fazer N lixeiras, porque elas vão sendo destruídas, vão tendo que ser repostas, e cada lixeira vai consumir energia, tem o plástico, tem o transporte de levar a lixeira até lá, etc. E o quanto que se joga de lixo na rua, etc. Também vai ter o caminhão, né? Aqui no caso do Rio do Aconurbe, chega lá o caminhão vai gastar combustível. Blá, blá, blá. Então, essa é uma cadeia que vai além da própria questão que eu comecei a falar, e que a Ceci também comentou, do consumo desnecessário, né? Mas também a destruição desnecessária dos bens, que vai implicar num custo maior, e cada coisa, e cada objeto que se faça tem ali associado o carbono. Então, Suzana, mas aí olhando sobre esse aspecto, a minha visão, óbvio, né? A solução está dentro da escola, não tem outro lugar. É dentro da escola que você aprende a não destruir, a não estragar. Começa pela sua carteira, começa pelas paredes da escola, seja ela pública ou privada. É onde você passa a ideia, né, de propriedade, de que tudo que você gasta, tudo que você destrói, alguém vai ter que pagar para reconstruir, né? Então, a gente tem que, eu sempre falo que o estudo primário é extremamente importante para dar essa base, né? Sim, claro, também, lógico. Eu não me lembro, Renata, quem que é tem um grupo, tem um rapaz, eu não sei se ele ainda faz parte, ele montou uma escola dentro da questão do clima, toda uma cartilha sobre o clima, que ele está divulgando dentro das escolas. Eu até tenho aí o e-mail dele, eu fiquei bastante interessada no projeto. Depois me passa, Ceci. Passo, é muito interessante. A cartilha dele é uma graça, bem focada com criança, tem também uma outra para adolescente, e ele vai colocando algumas escolas dentro, ele está convidando as escolas a participar desse projeto. Que legal. Mas, é claro, a escola participa se quiser, né? A diretoria da escola Mas eu te mando sim, Renata, pode deixar. Por gentileza. Breno, você levantou a mão, depois Júlia. Eu queria fazer um comentário também, falando disso. Quer dizer, na realidade, se a gente for olhar, de certo modo, né, pela estrutura da lógica do capitalismo, ele é uma produção da infelicidade. Né? A indústria, ela, de um modo, marketing e tudo mais, ela trabalha com um princípio de gerar frustração e infelicidade o tempo todo. Ou seja, você faz um carro em 2019, aí no outro ano você muda o para-choque do carro, muda o farol e não sei o que, aí passou um ano, porra, meu carro ficou velho. E aí você quer comprar outro carro. Então, aí você fica frustrado porque seu carro agora não parece mais novo porque o cara mudou o para-choque do carro. Ou seja, na prática, o sistema de marketing, e aí a gente ganha, isso entra no Instagram, isso entra no Facebook, isso entra... Quer dizer, tem um outro lado que precisa ser tratado. É a forma com que se pensa a produção, com que se pensa como fazer com que as pessoas consumam as coisas. Ou seja, isso é uma outra coisa para você pensar. Na verdade, você não precisa de 10 milhões... Essa questão de você se sentir sempre inadequado... Se você for pensar, o capitalismo... Ele... sempre... Exato, é gerar consumo. Então, na prática, para você gerar consumo de um celular, por que eu vou trocar o meu celular por outro celular? Não, é porque esse agora tem a tela não sei o quê, que agora a tela ela é não sei quantas polegadas, mas o cara não precisa daquilo para nada, ele assiste o vídeo na televisão dele, mas ele vai ter a tela mega, ultra, super. Quer dizer, na prática, o celular serve para você se comunicar. Quer dizer, em última instância, hoje, pode ser que ele acabe nem servindo mais para isso, serve para você se exibir e dizer que tem um iPhone, ou que tem um, sei lá o quê, um G4, um G não sei o quê.
Ou seja, então, exige também uma mudança de forma com que se pensa. Quer dizer, de repente, você podia estar produzindo um aparelho que vai ser alugado para a pessoa e depois ele vai ser devolvido para ela, para a empresa, né? Teve avanços tecnológicos que se devolve, quer dizer, que seria o princípio da logística, entra numa lógica de uma logística reversa. Você mudar a lógica, porque quer dizer, a gente, por mais que esteja aqui embaixo, lutando com uma perspectiva de educação para criar uma determinada informação, a gente sofre com a outra informação que é muito mais poderosa, que está na mão do cara. Quer dizer, você está na sala dele com 40 minutos, 1 hora numa sala conversando com a criança, mas a criança está 48, 24 horas por dia com essa coisa aqui na mão, dizendo para ela o que ela deve consumir, como ela deve consumir, como ela é inadequada, como a roupa dela é feia, ou como o jeito dela ser estranho, ou o que ela precisa comprar para ela ser gente, o que ela precisa consumir para ela ser alguma coisa e para ela ser feliz. Então, quer dizer, esse é um outro combate que precisa ser feito. A gente precisa, no âmbito de um marketing ético, de uma publicidade ética e responsável, como é que a gente consegue mudar esse lugar do marketing, da publicidade, do capitalismo, que é voraz, e como é que a gente consegue mudar a indústria para que ela pense de uma outra, que funcione de uma outra princípio. Na prática, você tem 10 mil empresas que fazem celular, mas não preciso disso, eu preciso de um celular que me comunique, que me viabilize. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente trabalha isso? Então, a gente refletir, porque na prática a gente aqui embaixo só com a educação não vai resolver a história. Esse é o ponto, é uma preocupação. Ela resolve, ela estrutura, mas é um problema ainda aí que precisamos enfrentar. Só para a gente pensar. Breno, já tem algumas empresas, né, fazendo essa questão. Carro, por exemplo, você aluga já, né? Você já não precisaria comprar o seu carro. Tem mais algumas coisas que eu me lembro que estão alugando, acho que é impressora, mas eu entendi, achei bem legal a história de alugar alguns bens que você realmente não precisa ter a propriedade, você devolve e diminui realmente a questão da produção. Ferramenta também, tem os lugares que você aluga ferramenta. Verdade, né? verdade. Gente, casa de campo, né? Airbnb está aí, né? Pois não, casa de praia. uma nova... Bicicleta. É uma nova forma. Melhor exemplo. Oi, Suzana, prazer te ouvir. Tudo bom? Oi, pessoal. Um pouco piada, mas para exemplificar essa coisa, o melhor exemplo para mim é o Uber aspirador. Como assim? Todo mundo tem uma porcaria de um aspirador de pó em casa, ocupando 1 metro quadrado para guardar o apartamento, para usar durante meia hora, 1 hora durante a semana. O condomínio compra um aspirador, guarda lá embaixo e todo mundo agenda pelo aplicativo do condomínio e pega o seu aspirador. Isso é absolutamente trivial, mas não ocorre na cabeça de ninguém. Cada um A lavanderia começou assim, né? Porque os apartamentos não tinham, né? Então, os mais antigos, né? Aqui no Rio já começa a ter a lavanderia do prédio, né? Que você desce, socializa, usa lá com as moedinhas. E até uma forma de você também encontrar, né? Com as pessoas, que também é uma coisa que dá muito prazer, né? O encontro, né? Com os vizinhos, com as pessoas que moram ali perto. Eu acho que isso tudo é de uma importância tão grande. Tem uns detalhes, eu sei que a Júlia está com a mão levantada, o Felipe também, mas é só um comentário para mostrar como tem uns detalhes que te fazem bem, né? Eu não sei onde estão todos aí das cidades respectivas, mas aqui no meu bairro, aqui no Rio, começou uma competição, digamos assim, não para celulares modernos, mas da gente botar orquídeas na rua, né? Nas árvores penduradas, etc. Virou uma coisa assim tão prazerosa, né? E aí também você movimenta um determinado mercado da orquídea, do adubo, né? Então, e começou realmente uma coisa meio competitiva, né? Na frente de cada prédio, os porteiros começaram a botar os canteiros e tal, e te dá uma sensação realmente de bem-estar, inclusive para não usar carro. Porque uma das razões, né, de novo fazendo o exemplo, associando sempre ao carbono também,
que faz... Claro, se você vai fazer percorrer uma grande distância, você tem que ir com transporte motorizado, ok. Né? Não vamos ser tão radical. Mas se você tem, às vezes, eu moro numa área no final do Leblon, e às vezes eu vou a Gávea, que tranquilamente dá para ir a pé. Mas se eu me sinto insegura, dependendo da hora do dia, eu acabo ou pegando um Uber, né? Ou indo, pegando no ônibus, não dá para pegar, porque o ônibus não segue, porque de bicicleta eu também, dependendo do horário, fico com medo. Então, essas coisas, você acaba se fechando, se motorizando, quando você poderia tranquilamente a pé, olhando as orquídeas, não sei o que e tal. Então, esse ambiente também propicia o transporte não motorizado, né? Uma boa calçada, uma iluminação adequada, a sensação de segurança, a beleza natural do ambiente. Né? A gente anda muito menos a pé ou de bicicleta do que poderíamos fazer isso por razões que não têm a ver com transporte, né? Tem a ver com a segurança da cidade, tem a ver com uma porção de questões de iluminação, de ambiente inóspito, calçada esburacada, né? Mas, enfim, já tem outras mãozinhas aí, Renata. Suzana, me ocorreu muito assim, eu virei essa pessoa que tu está falando, de valorizar, eu sei de onde é que vem os meus orgânicos, eu sei, o consumo consciente, ele traz o conhecer as relações, né? E eu brinco que se o dia que a gente soubesse de onde vem todas as coisas que a gente compra e refletisse sobre isso, seria um grande choque na nossa vida, né? Se no supermercado tivesse a fonte de todas as coisas, isso aí ia ser uma revolução enorme, mas é óbvio que eles não querem. Mas o que me veio na cabeça, assim, além de também refletir um pouco sobre como a pandemia colocou as pessoas um pouco nisso, né? Porque a gente não precisa sair de casa, a gente não precisa comprar roupa nova para mostrar para os outros, a gente está com a roupa velha mesmo e está tudo bem, né? Enfim, a pandemia também trazendo um pouco isso, né? Eu vejo a quantidade de caçamba aqui na minha vizinhança, então todo mundo melhorando as suas casas, melhorando o seu bem viver, ao invés de comprar coisas novas, né? E que também daqui a pouco isso é um tempo da gente de ter a vivência, né? Um pouco forçada, é claro, mas pensando essas pequenas relações e esses tempos. Mas a pergunta que eu queria te ouvir um pouco isso é uma narrativa, né? É uma briga de narrativas de velocidade, e aí as relações, e o consumo consciente, ele é muito mais lento, muito mais complexo, porque ele não está ali entregue, né, na prateleira do supermercado, inclusive não é nem no supermercado que vai encontrar essas coisas, né? E ao mesmo tempo a gente vive esse mundo que cada vez a galera tem menos tempo, né? Enfim, a internet nos força isso, essa atualização, essa chuva de notícias, e ao mesmo tempo a gente tem os tempos do clima, né? Que eu acho que a base de tudo é isso aqui, a gente tem pouquíssimo tempo para resolver essa treta louca, e seria muito legal se a galera conseguisse diminuir, né, os seus ritmos para os ritmos naturais, né? Que eu acho que no final das contas também é isso, é uma solução baseada na natureza, a gente entender ritmos menores. E a minha pergunta para ti, se tu vê algum exemplo ou alguma tentativa muito massa, assim, que a gente possa explorar mais, conhecer mais, né? Ou alguma narrativa que tenha mais peso frente a essa coisa toda, assim, né? Tipo, claro que tem todos esses Nobels que tu disse que estão dizendo isso já, só que eles não estão na capa do jornal, né? É uma merda, a gente tem que botar eles todo dia nos jornais, nas redes sociais, para a gente pegar essa narrativa no lugar da consumo e velocidade, né? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, Júlio, o que eu acho é que a gente, claro que a economia, tal qual a gente conhece, estamos falando aí do capitalismo que explora as nossas frustrações, né? E a gente está sempre precisando, né, comprar outra coisa ou fazer outro negócio. A gente tem um problema aí que eu acho que dificulta, né, essa equação, que a gente precisa gerar emprego. A gente se chegar e dizer assim, fecha tudo quanto é fábrica, não sei o quê, bom, e as pessoas vão trabalhar onde? Eu acho que a gente não pode também ser tão, né, sonhador assim, e para que isso aconteça, o que a gente está falando, né, um consumo de qualidade real, necessário,
e para todos, né? Talvez aumentar a base onde todos possam consumir, então você vai ter, né, tudo funcionando e todos estariam consumindo. Mas, além disso, eu acho que é importante a gente ter o que substitui isso, né? Como você vai fazer a economia se movimentar sem ser com bens materiais, né? Eu vejo muito a questão de arte, né? Que não é algo que não tem uma pegada, né? De material, recursos naturais. Você pode até ter um teatro, ter um estúdio, ter alguma coisa desse gênero, mas é muito menos, né, do que você comprar um bem físico. Parques urbanos, esse tipo de coisa, tudo também, né, está gerando emprego, tem guias, tem uma série de coisas, porque fazendo um paralelo, né, com uma outra área que eu trabalho mais, que não é essa, mas é a área hard de combustíveis e energia, etc., a gente só vê, se eu puder fazer essa analogia, a gente só vê as empresas de petróleo mudando migrando para outras áreas, quando elas estão vendo que podem ter lucro em outra coisa. Então, por que está tendo agora um enorme investimentos em eólica, grandes empresas de petróleo trabalhando e mudaram até os nomes, né? Quase todas elas agora é energias, é sustentável, é verde, aquilo outro, porque estão vendo como que tem condição também de ganhar dinheiro. Se a gente não arrumar, eu digo, se a gente não identificar formas de compensar os perdedores dessa mudança, eles vão resistir muito, né? Então, essa analogia que eu faço com a empresa de petróleo é um pouco assim, né? Quando eles percebem, bom, isso daí pode realmente abrir outra linha de negócio, outra forma, né, da minha empresa continuar viva, né? E aí você vai ver Shell, Total, todas elas estão nas renováveis agora, não porque estão preocupadas com a questão planetária, né? Mas porque ou isso, ou eles vão sumir, né? O negócio irá acabar. Então, de alguma forma, eu acho que a gente precisaria, talvez, identificar e oferecer, né, outros serviços que esses ganhadores atuais não se sintam tão perdedores, né, para quebrar um pouco as resistências, né? Acho que tem o Felipe, Renata. Posso falar? Boa tarde, gente. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, ouvindo a professora Suzana. Obrigado, Renato, pessoal do Climate da LC, por criar essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro discutir esse assunto, por isso que eu estou muito animado. Fiz umas notas para não me perder. Pode ser que eu caia num lugar que já foi endereçado, mas ontem, na abertura do evento, a gente falou que se cai, vira adubo, tá bom? Então, tá tudo certo, tudo sob controle. Porque eu acho muito interessante falar da crise climática partindo desse lugar filosófico que a professora Suzana estava falando no início, que é um lugar para onde a gente vai caminhando conforme a gente vai amadurecendo, precisando de mais respostas mais profundas. Eu acho muito interessante refletir sobre como que o ser humano chega aqui, né? Porque também acho que não é à toa que a gente acaba sendo o último grupo de hominídeos que está aqui, a gente não sabe exatamente como que a gente eliminou esses outros grupos, e aí eu acho que entra muito no lugar da competição, que a gente ainda vive na nossa sociedade, que acho que é o cerne de muitos problemas, muitas vezes. E eu tentando não cair no lugar do capitalismo, para mim é inevitável chegar nesse lugar que o Breno começou a explorar mais na fala dele, que eu acho que faz muito sentido, assim, porque quando a gente fala de consumo e tal, é inevitável a gente chegar na nossa sociedade materialista, que valoriza o consumo, né, como uma forma de você mostrar que você é bem-sucedido, suas aquisições materiais e tal. E eu acho que é muito difícil, aliás, acho que a gente faz parte dessa luta, mas eu acho que é muito difícil mudar a chave de que seus bens materiais mostram que você é feliz e que você é bem-sucedido e, portanto, você tem felicidade. E aí, só que eu acho que justamente atacando essa concepção de felicidade associada a bens materiais
que faz parte da indústria capitalista, que a gente consegue combater as desigualdades e garantir que as pessoas consigam exercer plenamente a sua cidadania. Por exemplo, andar a pé, andar de bicicleta, foram coisas que a professora Suzana citou, são coisas que só são possíveis em lugares que são seguros e que são convidativos. E eu acho que a gente sempre cai no lugar da desigualdade e, pensando na origem dela, tem a acumulação de bens, enfim. Aí você cai até no início na minha parco conhecimento, na origem do problema, né, da crise climática lá, depois da acumulação primitiva de capitais, revolução industrial, imperialismo, enfim, vários tipos de exploração que se perpetuam até hoje em dia e recaem sobre grupos mais vulnerabilizados. Mas eu acho que até o estilo de vida sustentável que a gente prega hoje em dia, às vezes pode cair nesse lugar perverso da sociedade de consumo, porque aí você tem o ecocopo, a ecobag e essas coisas que são compradas e que também são parte de um estilo de vida que ainda é muito elitizado e que ainda faz parte de uma elite, porque quem pode ter tudo isso, o canudinho de metal, essas coisas. Então, e aí, de novo, aí eu gosto de voltar sempre para o combate, a agenda de combate à desigualdade, né? Porque só com distribuição de renda, combate à pobreza e esse tipo de coisa que eu acho que a gente pode justamente lidar com frustrações para a gente ter uma sociedade menos desigual, mais justa, mais acessível e só aí sim democrática, mais democrática. Pois é, e tudo isso é muito caro, então até o estilo de vida sustentável, o consumo consciente, você consumir produtos que tenham cadeias rastreáveis e tal, isso tudo é muito caro. Então, a gente ainda está falando de uma elite que consegue ter acesso a essa coisa. Então, eu acho que compreender a crise climática como uma crise social é essencial para a gente conseguir lidar com toda a complexidade que está em torno dessa agenda. Enfim, eu quis fazer esse grande desabafo, eu vou parar por aqui. Obrigado. Enquanto o Sérgio não fala, mas a gente também está te ouvindo, Felipe. Lembrei muito do povo da favela, que reúne, cada um traz meio quilo e está todo mundo feliz lá, fazendo básico, sabe? Então, acho que também tem um problema disso, né? De que, enfim, a maioria de cientistas, pesquisadores, quem consegue ter uma voz mais forte, fala desse lugar, né? Mais elitizado, onde a felicidade, ela está resumida ao consumo, né? O que é uma merda, assim. Enquanto a galera que às vezes não tem acesso são muito mais coletivos, conseguem se unir, conseguem ter, assim, chegar na felicidade muito mais rápido, né, do que a gente, assim, e isso também é um saco, né, porque acaba tendo uma narrativa de felicidade. São vários tipos de felicidades, né. Uhum. A solidariedade em determinadas comunidades é impressionante, você fica realmente bobo, como é que com tão pouco, né, comparativamente, né, com a classe média, enfim, como são solidários, amigos. Então, esse aspecto, porque essas pessoas se sentem participando daquela comunidade. Eu acho que a partir do momento que a gente vai ou enriquecendo, aumentando o nível de renda, a gente vai se isolando, né, uns dos outros. E esse isolamento te subtrai essa sensação de você pertencer a um grupo, né? Então, cada um é o grupo do sozinho, um competindo com o outro. E numa comunidade mais carente, como não conseguem, né? Até moram muito juntos, moram muito perto, a mãe vai trabalhar, o filho fica com a vizinha, no outro dia o outro pega, não sei o quê. Quer dizer, há uma rede de solidariedade, sem querer romantizar, porque isso também é muito comum, né? A classe média olha e acha tudo romântico, imaginando que é uma delícia. Não estou querendo romantizar a vida difícil dos outros, mas que a sensação, né? Onde você está num grupo, você se sente apoiado por aquela rede, né? Ela é muito grande em algumas regiões, em algumas comunidades, em alguns grupos, e nesses grupos que essa rede existe, as pessoas não tem tanta angústia, pode ter uma porção de problemas também, claro, todos têm, mas essa angústia, esse vazio,
é preenchido por essa sensação de que você está inserido num coletivo, né? Bom, gente, a gente está encaminhando para os 2 minutinhos finais. Então, Sérgio. Bom, o Breno falou a grande parte do que eu queria falar. Eu queria agradecer a Suzana e todos os comentários anteriores, o Breno também. Confúcio tinha uma frase que eu gosto muito, e eu só queria agregar ela, assim, que o bom caráter depende do pensamento profundo. Hoje a gente diria complexo. Então, creio que, de acordo com tudo que eu ouvi, não tem solução simples, não. Não tem coisinha de vamos fazer assim. E a discussão acabou chegando no ponto do capitalismo, né? A Suzana fez referência, ela não citou para não ser acadêmica, mas ela conhece isso perfeitamente, aos estudos da London School of Economics com os neurocientistas. Eu costumo fazer piada de carioca dizendo que eles descobriram que até alguma coisa ali, tipo 25 mil reais, vale o Woody Allen. Dinheiro não traz felicidade, mas provoca uma sensação tão parecida que não dá para saber bem o que é uma coisa, o que é outra. Mas, a partir daí, é cocaína, que foi o que a Suzana deixou bem claro. A partir daí, você ganha na Mega Sena, você tem um pico e, invariavelmente, a sua genética, as suas experiências de infância, a sua cultura, a sociedade que você vive, ponto que a Suzana estava enfatizando, né? Então, eu queria dizer que eu agradeço esse papo, mas a nossa conversa continuará por muito tempo. As duas narrativas que estruturaram o pensamento do século XX morreram. Tanto o socialismo real, a acumulação de capital baseada no Estado, morreu com a queda do Muro de Berlim. O fundamentalismo de mercado morreu com a grande recessão de 2008. É o que o Bauman chama de interregno. Nós estamos nele. E isso não, quem vai resolver isso não é intelectual, é a história. Agora, tem algo no modo como a gente vive, no modo como produz, como consome, nas relações sociais, na sociabilidade capitalista, que não poderá continuar. Não quer dizer que vai acabar o capital, que não vai ter gente querendo dinheiro, etc. Dito isso, eu só queria fazer um comentário. Essa mudança não se dará a tempo da gente conseguir ficar perto de 2 graus Celsius, coisa que a Suzana sabe que há mais de 20 anos eu digo que não vai rolar. Mas nós temos que lidar com a emergência. Então, desculpe a brutalidade do economista, mas nós precisamos precificar o carbono. Não financia carvão, fim dos subsídios aos fósseis, tarifa do comércio exterior da União Europeia, precifica esse negócio. Rápido, não vai ser a solução das lindas questões que vocês levantaram, talvez nem mesmo das emissões a tempo, mas é o que a gente tem que fazer no contexto da emergência. Então, é muita luta política, e sei que a Suzana e todos aqui devem concordar. Obrigado, gente. Muito obrigada, Suzana. Obrigada muito obrigada a vocês também. Prazer enorme bater esse papo aqui com vocês. Tá bom. Estaremos juntos sempre.